A gente já fez uma recapitulação na semana passada, né? Tá todo mundo me ouvindo bem? Sim, Cris. Tá. Sim. E aí, para a gente já não ficar voltando muito, a gente já vai parar da onde a gente realmente vai começar da onde a gente parou, que foi essa figura, né? Da inércia. E aí eu sou obrigada a voltar só ali na posição do construtor e do destruidor, que foi bacana, que deu uma conversa bem interessante, e dizer assim, ó, que a gente já falou, né? A gente só tem dois posicionamentos, que são esses dois. Então aí ele vem e fala da inércia, né? Que é quando a gente realmente se acomoda. E o menininho ali dormindo é bem sugestivo, e muitas vezes a gente passa uma vida assim, e a gente tem dúvida, e a gente às vezes se pergunta, né? Ah, mas eu não estou fazendo nenhum mal, estou vivendo a minha vida, mas também não estou fazendo nenhum bem. E esse movimento, ou seja, a inércia, esse estado de inércia, ele se enquadra dentro do movimento destrutivo e não construtivo. Então, como a gente só tem duas opções, estar na inércia é estar sendo um destruidor, né? Vamos dizer assim. E aí ele fala: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Essa é uma questão do livro dos Espíritos. E ele responde: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Aí a gente consegue perceber a importância de não estar na inércia, ou seja, né, de realmente ser um construtor. E ainda se a gente for fazer uma comparação, muitas vezes o movimento destrutivo ele é mais benéfico, vamos dizer assim, do que estar parado, porque pelo menos no movimento destrutivo, dentro daquilo que a gente já conversou na aula passada, eu estou experimentando. Enquanto me coloco na inércia, eu simplesmente estou ali, com a mente congelada, pensamentos, mente aprisionada, sem fazer nenhum movimento para lado nenhum. E aumentando esse congelamento mental, né? Jorge quer falar um pouquinho da inércia? Oi, Cris. Na verdade, eu queria perguntar para todo mundo o que eles acham. Cada um pode falar por si, quem quiser falar. Mas seria interessante se alguém pudesse entrar na conversa, né? De o que ele acha, que ele está na inércia ou ele está no movimento. Cada um de vocês está vivendo na inércia ou está vivendo no movimento? Essa inércia que a gente fala, ela é espiritual, ela é Sim. psíquica, ela é um movimento dentro da lei de Deus. Partindo desse contexto, você vive na inércia ou você vive no movimento? Alguém quer falar? É uma boa pergunta. Se vocês não se colocarem no papo, fica difícil, porque o primeiro interessado deve ser vocês mesmos, de saberem aonde você está posicionado. Senão, se você não souber, como é que você vai fazer algo a respeito? Então, dentro desse contexto, você vive hoje numa inércia ou você vive num movimento? Vamos, gente, coragem. Ó, tá todo mundo na inércia. E o Jorge falou muito bem, né, que essa é a inércia psíquica, porque se a gente for parar para olhar o dia da gente, a gente corre loucamente, faz mil coisas, mas o pensamento, a parte psíquica é congelada, ou seja, eu não consigo pensar nada, fazer nada de diferente daquilo que eu não estou habituada, daquilo que a minha prisão mental me permite, né? Ok,
Cris, e pior ainda, né? Esse movimento que faz o dia todo de correr, ele está aumentando a inércia. Sim, sim, sim. E está achando que está fazendo muita coisa. Sim. Vamos, gente. Ninguém quer falar aí? E muitas vezes o não fazer nada, como a Claudine acho que já falou aqui, quando tu resolve não fazer nada, é que tu faz um movimento, né? Tu sai da inércia, porque tudo que tu faz, que tu sai dessa tua rotina, dessa forma de pensar, tira a gente dessa inércia, porque faz com que a gente vislumbre outras possibilidades, né? É isso aí. Gente, a inércia é a pior coisa que nós podemos fazer para nós mesmos. E Jesus colocou a inércia como a figueira seca, né? Quando você faz o mal, esse mal sempre tem uma utilidade para outra pessoa, para quem recebe o mal. Quando você faz o bem já é útil. Mas quando você não faz nada, você se torna inútil para a vida, porque você não está tendo utilidade nenhuma para ninguém, nem para você mesmo. Você está estacionado, você está parado. Esse é o estágio que a gente se encontra hoje em dia. A gente repetiu tantas vezes os mesmos movimentos que nós estamos parados, estacionados. E a pior coisa que a gente pode fazer por nós mesmos é isso. E vocês vão perceber isso quando vocês resolverem sair da inércia. Aí vocês vão perceber o grau de dificuldade que é entrar em um movimento evolutivo depois. Porque tudo isso tem lei, tem a lei de gravidade, tem a lei de atração, tem uma série de situações que vão dificultar bastante o movimento. Tem aquelas associações mentais que nós fizemos, e é isso. É muito difícil. Correr o dia todo, fazer muitas coisas e achar que está fazendo bem, é um engano terrível. Você só está gastando muita energia para produzir um resultado muito pequeno a nível evolutivo, a nível psíquico, a nível espiritual. Você está fazendo movimentos físicos a partir de um condicionamento. E se você é daqueles que se senta e você fala, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer aquilo outro, não dá tempo para nada, tal, olha, você está num auto-engano terrível. É melhor você rever todos esses conceitos. Porque tudo isso é inércia. Né? Tudo isso está tirando você de um movimento evolutivo e da capacidade de ser senhor no seu universo, de se tornar um ser presente, consciente, dono de todos os seus movimentos. Você está sendo escravo, tem condicionamentos que está dizendo para você fazer isso e aquilo e você está fazendo no automático. Então, é importante entender esse conceito que a Cris está colocando ali, de que você precisa se tornar senhor do seu mundo, de perceber todas essas coisas em você, de estar consciente de tudo que está acontecendo dentro da sua casa mental e saber aquilo que você quer ou não fazer, e saber o significado e a estrutura que tudo isso traz. Se você não tem o hábito, por exemplo, de observar um pensamento teu para saber qual é a intenção desse pensamento, qual é a causa desse pensamento, qual é o efeito desse pensamento, qual é a consequência se você fizer esse pensamento, qual é a ideia que tem por trás de tudo isso de Deus, de colocar você dentro de uma situação onde você tem que pensar em todas essas probabilidades e possibilidades que o universo te dá. E que uma errada é você fazer a mesma coisa que você está fazendo sempre. E todos os dias, em todos os momentos, você tem uma oportunidade evolutiva de se tornar um ser consciente, inteligente, livre, dono de si e conquistar todo o conhecimento que já está dentro de você, trazer ele do estado de latência para a superfície para que você possa usá-lo. E não vai fazer nada disso se estiver na inércia. Não vai fazer nada disso se você estiver dentro de prisões mentais, repetindo as mesmas mágoas, os mesmos ressentimentos, as mesmas dores, faz a mesma vibração, tem um retorno dessa vibração, das mesmas coisas, com as mesmas pessoas, e sempre achando que o mundo é errado e você está certo. E sempre achando que a culpa é dos outros e não é.
Tudo é você. Tudo que se refere ao seu universo é você. Nada é dos outros. Porque a proposta é que é individual. Você está tendo um retorno daquilo que seu universo está produzindo, como fluido e como vibração, e o retorno de tudo isso para você. Então pense bem, seria bom fazer uma reflexão bem grande. O Emmanuel, ele tem um ditado que ele diz: se você não fizer nenhuma dessas posicionamentos que eu acabei de falar, no seu túmulo, no meu túmulo, vai escrito assim, ó, tempo perdido. Por que tempo perdido? Porque nós fizemos as mesmas coisas que fizemos na outra vida, na outra vida, na outra vida. Pense bem, muito bem, reflita bem sobre os seus condicionamentos, sobre os seus padrões mentais e sobre a inércia que hoje impera, opera e domina você. Era isso, Cris. Se me der o microfone, eu não paro mais de falar. Não, mas Vai é aí, segue ótimo. aí. E eu vou pegar um exemplo ali de uma das coisas que tu falou que eu acho bem pertinente, assim, porque aqui nós todos somos muito acelerados, né? E um dos exemplos práticos é assim, a gente faz tudo o tempo inteiro. Por exemplo, eu acordo, então eu já sei que eu tenho que fazer tal tarefa, tal tarefa e tal e tal. E quando eu me vejo parada, a minha mente manda que eu faça alguma coisa. E ali é onde o que o Jorge quer dizer, assim, o exemplo de por que eu estou tendo esse pensamento? Onde é que esse pensamento quer chegar? O que significa isso? Por que eu preciso trabalhar tanto? Entende? Eu me sinto carente, eu me sinto sozinha. De onde vem esse sentimento? E a mente da gente vai mandando, come, agora é hora de comer, tu tá com fome. Por que eu preciso fazer tudo que a minha mente manda? Nós somos escravos da nossa mente, deveria ser ao contrário. Então, por isso que nós fazemos muitas coisas ao mesmo tempo, sem nem saber o que nós estamos fazendo e o que esse pensamento que chega significa. Aí vocês vão perguntar assim, pô, mas é difícil, né, Cristiane? Não é fácil, não é uma tarefa fácil se investigar, estar atento o tempo inteiro, mas é possível. E quando a gente começa a perceber que esses movimentos acelerados, principalmente, eles querem nos dizer alguma coisa. Ou é insegurança, ou é medo, ou é controle. Por que eu tenho essa necessidade de controlar o meu dia do começo ao fim? Por que quando as coisas saem do meu controle eu me irrito? Já pararam para pensar sobre essas coisas? Normalmente a gente não para pensar, porque a gente vive no automático. Então as coisas vão chegando, eu vou fazendo, eu vou resolvendo, eu vou usando o meu subconsciente, então eu vou usando impulso. E o que significa usar impulso? É não usar inteligência e eu vou resolvendo a minha vida. E lançando trajetórias, essa é a grande questão e esse é o nosso tema. E vou lançando as mesmas trajetórias equivocadas que eu venho lançando há milênios. E aí vai chegar lá no final da minha vida, como a gente viu o bonequinho lá na velhice, e eu vou olhar para trás, poxa, não merecia essa vida que eu tive. O que eu fiz de errado que as coisas não saíram como desejado? Por que eu não fui feliz? Eu sou uma pessoa que tem... eu fui feliz no quesito financeiro, mas não fui no sentimental, ou sei lá, vários exemplos, né? Então, que lançamentos eu fiz e que lançamentos eu venho fazendo? Eu vou bater muito nessa tecla porque é fundamental, gente, que a gente entenda que cada pensamento, cada palavra, cada ação, ela vai gerar uma consequência. Então, é importantíssimo que a gente se perceba, porque eu só consigo começar a pensar diferente, começar a falar outras coisas e começar a ter outras atitudes a partir do momento que eu me percebo. Porque do contrário, eu nem sei o que mudar em mim. Alguém quer falar alguma coisa? Fiquem à vontade, por favor. Eu vou mudar aqui o slide. O Cris, Oi, Jorge. deixa eu dar mais um exemplo para o pessoal, para ver se eles conseguem fazer um contexto usando aquela fórmula de energia do Einstein, né? Sim. Pessoal, se E é igual a mc ao quadrado, ou seja, a matéria,
ou a massa é igual à velocidade da luz ao quadrado, que é igual à energia, se você tem um pensamento, e esse pensamento ele é matéria, ele é uma massa, e ele anda vezes a velocidade da luz ao quadrado, que isso já dá um número bem maior do que 300 mil metros por segundo. Agora, se você tem 2 pensamentos desses por dia, você tem uma velocidade que a gente não dá nem para calcular, e uma quantidade de massa também muito grande, ou seja, de energia desse mesmo tipo de pensamento que volta para cada um de nós. E se você, durante 30 anos, tem os mesmos pensamentos, dá para vocês entenderem a quantidade de fluido e a quantidade de vibração, porque tudo isso vibra, isso é onda, e que todas essas ondas e essa vibração e essa energia, ela tem um poder de atração, de atrair para o meu mundo mais daquilo que eu estou pensando, daquilo que eu estou dando velocidade. Essa velocidade cria um círculo contínuo, porque eu penso, que transforma em energia, que se materializa nos acontecimentos do meu dia a dia. Mas se eu penso a mesma coisa, eu produzo a mesma energia, os acontecimentos da minha vida vão ser os mesmos. E eu fechei um círculo que é indutivo nesse caso, porque eu estou sempre dentro de um processo que está girando e me trazendo o mesmo resultado sempre. Então, quando todo mundo fala, a minha vida acontece sempre a mesma coisa, na minha vida nunca nada certo, a minha vida é uma alegria, como diz o ditado popular, uma alegria e 10 tristezas. Ah, quando a tristeza vem, é logo um caminhão. Por quê? Porque você ficou jogando satélite, e esse satélite, em determinado momento, pela lei da atração, tem que cair no teu colo. E você tem que resolver as questões. E por que tudo isso? Porque a vida está te dizendo, olha, você não mudou, teu pensamento é o mesmo. Você encarnou, você está aí com o corpo, é para mudar a mente. Não é para produzir a mesma energia, a mesma vibração, e criar um círculo contínuo onde você fica aprisionado dentro dele. Gente, isso é muito sério, porque se isso for negativo, você produz doença com isso, você produz infelicidade, você produz sofrimento. E não vamos nem falar aqui de processos kármicos, de erros do passado, nós estamos falando da oportunidade de agora, de você lançar uma nova trajetória a partir da trajetória do passado. Isso é livre-arbítrio. É você receber o resultado do seu passado agora, no presente, e transformar isso numa coisa boa, numa coisa maravilhosa. Você pegar o sofrimento que você fez no passado, trazer para o presente e transformar ele em felicidade para o futuro. E esse é um trabalho evolutivo, esse é um trabalho que não está na inércia. Mas para isso você precisa estar acordado dentro do processo. Você precisa estar usando a sua inteligência dentro do processo para saber o significado de cada situação da sua vida. E tudo na sua vida tem um significado, tem uma ideia de Deus, tem um propósito. E tudo é uma oportunidade de você se transformar. Tudo é uma oportunidade de você sair dessa inércia, desse círculo contínuo de vibrações negativas que você se colocou. E o que você tem que fazer? Pensar. Pasmem. Só isso você tem que fazer. Parar e pensar. Ninguém está pedindo para ninguém correr uma maratona, nem carregar um caminhão de saco nas costas. É só parar, sentar numa cadeira e pensar se você quer fazer aquilo ou não, se aquilo é bom para você ou não, se você já fez aquilo e deu resultado ruim e você não quer mais fazer, se aquilo é um padrão mental, se toda vez vem o mesmo pensamento. É só isso, pensar. E veja, nós temos preguiça de pensar o que é bom ou não para nós mesmos. Nós simplesmente vivemos cegos, surdos, como disse Jesus. E queremos que a vida traga as respostas para nós e que alguém resolva os nossos problemas. O que não vai acontecer. É simples assim, gente. Não tem milagre. Cada um de nós vai ter que fazer a sua parte. Porque isso está constituído numa lei de trabalho. Porque se alguém resolvesse o meu problema, eu não precisaria trabalhar.
Mas se Deus é contra a inércia e a preguiça, então isso não vai acontecer, eu vou ter muito trabalho. Então é bom a gente começar a trabalhar. E o trabalho de Deus, ele é psíquico, ele é espiritual, ele é de pensar, não é físico, não é você sair carregando um trator nas costas todo dia, um caminhão de melancia e achar que está fazendo tudo certo. Isso é uma mentira, alguém enganou você. Primeiro você precisa pensar tudo que você vai fazer, se é bom ou ruim, depois você faz. Tá bom, Cris? Ótimo. Em frente. Então, aí assim, né? Vamos pegar mais um gancho ali do Jorge, quando ele falou que a gente fica girando. Vocês se imaginem entrar numa corrida de Fórmula 1. Entra lá dentro do carro de passageiro, não de piloto. E fica dando aquelas voltas intermináveis. É assim a vida da gente. Então, a gente fecha um circuito, né? Como se diz, e o pensamento fecha esse circuito elétrico. E a gente pode dar esse exemplo, né? Então, eu sou aqui, estou num carro de corrida e não tenho como sair. E fico circulando, 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 fazendo a mesma coisa o tempo inteiro. E a questão do trabalho, ela é fundamental, porque, assim, eu vejo muitas pessoas, a gente vê na TV e tudo mais, né? São muito preocupadas em oração, ok, em auxílio, ok, eu ajudo aqui, eu ajudo ali, eu dou cesta básica, enfim, a gente pode pegar aí vários exemplos. E eu, qual é o meu pensamento? Porque se o meu pensamento estiver desconectado da minha ação, não valeu de nada. Entende? Então, é preciso muito cuidado com essa situação de querer colocar a responsabilidade da nossa evolução na mão ou na mente de outras pessoas, ou de coisas que realmente não fazem a diferença. É ótimo doar, é ótimo ajudar, é maravilhoso, tem muita gente precisando, eu adoro isso, mas tem que existir um trabalho paralelo, psíquico, espiritual, realmente, que faça com que cada criatura mude a sua forma mental. As pessoas às vezes também pensam que eu vou orar, eu tenho meu horário de oração, então naquele momento ali eu me ajoelho, eu oro, também é maravilhoso. A oração conecta a gente com Deus, é fantástico, eu faço isso mais de uma vez por dia, e falo aqui, né, que é um hábito que todo mundo tem que criar, mas gente, não dá para ser situações isoladas, mas vocês que estão aqui estudando, é sinal que querem fazer uma melhora no conjunto, né? E essa junção da prática da caridade com a oração, com o estudo, e só esse é o caminho, não existe outro caminho. E aí ele diz assim: eis que a parte mais importante da própria vida, cada um a traz consigo, que a gente já sabe. Trazemos a personalidade, essa carga, que é essa vivência que a gente traz aí por milênios. Então, é inútil dizer depois, se tivesse feito de outro modo, dado que não se pode fazer de outra maneira, para proceder de outra forma, é necessário ter outro destino. Então, o que ele quer dizer com isso? Como é que eu quero proceder de outra forma e ter um outro destino se eu tenho uma determinada personalidade? Eu preciso que vocês entendam isso, que é a minha personalidade, o meu jeito de ver a vida, de pensar, de agir, de sentir, que determina o meu futuro. Então, não tem como a gente dizer assim, se eu tivesse feito isso. Não teria como eu não ter feito isso, se essa sou eu. Não teria como ter agido de forma mansa se eu sou raivosa, se eu sou colérica. A minha personalidade é dessa forma, é nesse momento, porque tudo é passível de transformação, porque a gente não pode esquecer que nós somos seres perfeitos, criados por Deus com todo amor, então tá tudo aqui dentro de mim, dentro de cada um de vocês. É preciso que seja redescoberto. Então nada tá fadado a determinado fim.
desde que haja uma mudança. A gente tem o determinismo, sim, que a gente já falou sobre isso, mas dentro desse campo determinístico sempre existe um espaço para um novo lançamento. Mas como o indivíduo pode ser outro, com outro tipo de personalidade, com outras qualidades, que se preocupe, pois, viver corretamente, porque tudo recai sobre nós. Uma vida errada nos liga a um doloroso destino de correção, o que significa uma grande fadiga a que ficamos ligados. E aí vem o exemplo de novo lá do carro de corrida. A partir do momento que eu entro naquela situação, eu vou ter que ficar até o final. Não tem como eu me desvencilhar. A partir do momento que eu fiz um lançamento, dependendo do tamanho dessa energia que foi lançada, eu vou ter que sofrer até as últimas consequências. Ficou claro, gente? E aí a gente ainda se depara com as pessoas que dizem naquela famosa frase: ah, eu sou assim, vou morrer assim, é o meu jeito. É a pior sentença que alguém pode proferir sobre si mesma. Porque quando eu digo que eu sou assim, vou morrer assim, eu estou dizendo que eu vou sofrer eternamente. Apesar de que o movimento evolutivo ele é para todos, querendo ou não, vai chegar um momento que vai sofrer tanto, vai ter tanta dor que vai ser obrigada a mudar, porque a dor está sempre a favor do bem. A dor Oi, é Cris. instrumento. Oi? É Adriana, tudo bem? Oi, Adriana. Tudo bem? Então, tu estava falando assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Isso aí, popularmente, se chama Síndrome de Gabriela, por causa daquela música dela. Ah, Eu sim, sim. nasci. Verdade, verdade. Bem isso. Então, por favor, não tenha síndrome de Gabriela. Bem isso. Sobre o que vocês estavam falando até agora, pelo que eu entendi, é mais ou menos estar presente no aqui e agora e não ter pensamentos no piloto automático, resumidamente é isso? Claro, sempre. Ter pensamento no piloto automático é a gente estar dominado pelo subconsciente, ou seja, não estou pensando, não estou usando da minha inteligência. Estou só no instinto. Sim, é isso que vocês estavam falando até agora, pelo que eu entendi, Sim, resumidamente. sim. Resumidamente, sim. Ô, Cris, Oi? deixa eu só fazer um adendozinho. Adriana, é assim, ó, você vai estar presente no aqui e agora, tudo bem, você vai estar consciente no momento atual, mas você não vai deixar de ter pensamentos, coisas diferentes. Só que se você não estiver presente, você vai automaticamente fazer aquilo que o pensamento está sugerindo. Seja isso, tomar café, ou vai ali, ou pinte o cabelo, ou pega um copo d'água, ou pegue o ônibus, ou cria uma ansiedade que você vai chegar atrasado, ou sei lá o que for. Mas se você estiver presente, a diferença é que você vai ver o pensamento dizendo para você, mas pega água, e você vai escolher se você quer realmente pegar água ou não, se você realmente está com sede ou não. Ele vai dizer que talvez chegue atrasado, e você vai pensar, bom, talvez eu chegue atrasada, mas eu vou manter calma, não vou me acelerar em momento nenhum, porque se eu me acelerar, vai ser pior para mim. Entendeu agora a diferença? Os pensamentos, eles e os condicionamentos, eles não vão deixar de vir, eles são energias, são forças, ok? O que vai acontecer é que você vai conquistar autodomínio, autocontrole no seu mundo, coisa que você não tem ainda. E você vai parar de fazer um trabalho mecânico, de uma mente mecânica. Ela vai dizer para você fazer algo e você vai lá e faz. Tudo bem? Sim, Eu não sei se eu é, me fiz entender. sim, fez sim. Eu li um livro agora até que é O Poder do Agora. Ele fala mais ou menos sobre isso, que é para a gente Isso. estar presente no aqui e agora e saber exatamente o que está fazendo. Realmente prestar atenção nos pensamentos, né? Se você for comer, é para comer, não é para comer, assistir televisão e pentear cabelo e sei lá Deus mais o que. Então, é realmente estar presente, né? Pelo menos assim, resumindo, foi isso que eu Isso. entendi até agora do que foi falado. É isso. O Eckhart Tolle, que foi escrever o livro, ele foi muito feliz. O que Isso, se trata é de você estar consciente no seu mundo, de sim, você ser uma senhora. Você vai determinar o que você quer e o que você não quer. Não é uma força que vem, porque o pensamento ele é passado, as experiências que você passou no passado. Então elas voltam por condicionamento, mas hoje elas não são um processo inteligente.
é um processo mecânico, ele é burro. Ele simplesmente só sabe agir daquele jeito. Então ele vai dizer para você ter raiva, você tem raiva. Mas você, estando presente, você fala, não, eu não quero ter raiva. Ok? Então você vai começar a pôr ordem no seu mundo. Coisa que se você não tiver presente, não vai acontecer. Ele vai ter raiva. Faça isso, faça aquilo. Você vai fazer todos os movimentos desordenados e todos eles vão levar você a cometer erros e a se sentir mal dentro do processo. Beleza, entendi. Obrigada. Ah, O bacana é bem esse, né? De a gente perceber que não são só ações físicas, é bem pelo contrário. É a questão do pensamento. Quando o Jorge diz ali, aconteceu uma situação e eu fiquei colérica, eu fico se eu quiser. A situação ela aconteceu, mas quem é o dono de mim? Sou eu, né? Quem é o dono de mim é ótimo, né? Mas assim, quem é a dona da minha casa mental? Sou eu. Então eu vou escolher se eu vou ficar com raiva ou não, né? Eu vou começar a compreender o que essa raiva me traz, por que eu estou sentindo isso, e as coisas, e assim a gente vai ficando consciente de si e vai transformando esses sentimentos. Porque, como a gente já falou antes, não tem como a gente pegar e colocar para baixo do tapete. Eu sou uma pessoa colérica, eu sou uma pessoa irritada, e daí, a partir de amanhã, eu não vou ser mais. Então, o que eu tô fazendo comigo? Eu estou colocando tudo isso para baixo do tapete, e uma hora isso vai explodir, porque eu estou o quê? Né? Então, eu preciso entender, compreender para transformar. E é assim que acontece a evolução, e é assim que a gente vai conseguindo melhorar. É através desse processo de transformação. Vamos ao próximo. A bonequinha com as flores ali, né? Plante o que você quer colher. Urge corrigir, pois, em tempo a trajetória enquanto a percorremos durante a vida, introduzindo nela, como o nosso livre-arbítrio, novas modificações, ou melhor, ainda não lançá-las de todo, e não esperar que ela se fixe, porque então se torna destino fatal. Tudo isso que a gente já falou, a partir do momento que a gente se fixa naquele pensamento, naquela atitude, que a minha mente congela, é como se eu virasse um projétil, né, dentro de um canhão. E a partir do momento que é lançado esse projétil, eu vou ter que sofrer aquelas consequências daquela trajetória. Então, vamos repetir isso muitas vezes. E então ele diz novas modificações. A gente precisa modificar esse pensamento. E com o passar das aulas, a gente vai entrando com mais minúcias nisso e repetindo sim, mas trazendo não receita, né? A gente vai acabar o curso e a gente não vai trazer uma receita de bolo, isso vocês já sabem. Mas vamos ter muitas reflexões a respeito disso tudo, né? E vamos lá. Eu tinha anotado muitas coisas para falar desse slide, então deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Mas já falamos sobre tudo. Mas uma coisa importante para que a gente entenda é que quando a gente diz assim, né? Plantar, colher, ter tranquilidade, ter paciência, a gente não pode ver isso como prostração, acomodação. Resignado é diferente de apático. É preciso que a gente entenda isso, porque as coisas vão acontecendo na vida da gente, a gente precisa muitas vezes deixar essa imagem de bonzinho de lado, né? E ser justo. Isso é fundamental. Então, eu não preciso ser boazinho o tempo inteiro e não devo, porque essa é uma imagem que não é verdadeira para o mundo que a gente vive. Então, eu preciso ser justa, eu preciso vibrar no amor, na caridade, na boa vontade, mas eu também preciso ser ativa na minha vida, de escolher o que eu quero para mim. Fabrícia quer falar?
Eu ia colocar, talvez complementar aqui no slide, que assim, urge corrigir, né, a trajetória em tempo. Aí eu fiquei pensando que essa responsabilidade de correção, ela é totalmente nossa, ela não é do outro, nem para o outro, nem para o bem do outro não ser nosso. E ela precisa acontecer quando a gente toma consciência, né, do que está se fazendo. Sim. Aí vem a pergunta, assim, quando a gente percebe o que foi feito, já dá tempo de corrigir, e corrigir como? Corrigir dentro de qual perspectiva, né? Como que dá para explorar mais isso, assim? Tá, porque assim, ó, nós estamos trabalhando com o lançamento de trajetórias, com a lei de Deus. Então, o que o Evangelho nos diz? A gente sempre diz aqui, desde o começo, nós temos aqui o Evangelho de Jesus, que é a nossa forma de entender como deve ser a nossa conduta, né? Então, eu preciso compreender o que me faz escolher certas coisas para minha vida. É essa questão do pensamento, ou seja, eu preciso estar desperto para que eu entenda, a partir do momento que as coisas vão acontecendo, as escolhas que eu vou fazendo, ou seja, um exemplo, eu faço uma escolha por carência. Fiz uma escolha por carência. Seja lá um relacionamento amoroso, ou com a família, eu me posiciono de tal forma, por carência. O que a vida pede para mim? O que Deus quer de mim? A gente precisa fazer que todo mundo pense. O que Deus quer da gente o tempo inteiro? Que a gente seja o quê? Que a gente seja feliz, gente. Deus só quer que a gente seja feliz. E a partir do momento que eu faço uma escolha na minha vida, eu preciso estar consciente do que aquele pensamento, que aquela escolha que eu vou fazer vai me trazer. E aí a gente faz as projeções todas que todo mundo faz, e a gente vive na cegueira, como todo mundo vive, então a gente não vê e não ouve. A gente normalmente trabalha com impulsos, e esses impulsos, eles vêm do quê? Do medo, da carência, da insegurança. E Deus está ali me dizendo, olha, existe uma lei, eu estou aqui com vocês, tá tudo bem. Entende? Vamos pensar junto. O que a vida me pede? Por que eu tenho tanto medo? Por que eu tenho tanto medo que aconteça alguma coisa com o filho, com o pai? Por que eu tenho tanto medo de ficar sozinha? Por que eu tenho tanto medo de não ter dinheiro? Por que eu tenho tanto medo de ficar doente? Por que eu tenho tanto medo de morrer? O que é isso? Vamos pensar. É falta de confiança em quem? Em Deus? Em Deus. É falta de confiança em Deus, é falta de confiança na vida e é desconhecimento da lei. Porque se eu sei que existe uma lei que me dá o que eu mereço e que o que acontece comigo é o melhor que poderia acontecer, por que eu tenho tanto medo? Porque eu quero o quê? Eu quero controlar e dominar tudo. Eu quero ser quem? Deus. Deus. Veja bem em que a gente está metido. Eu quero ser Deus. Eu quero fazer o que eu tiver vontade e pronto. E a vida me pede um movimento contrário. E o Evangelho me diz o que é para eu fazer. Como que eu tenho que agir? Isso faz 2000 anos. Só que ninguém ouve. E aí vem a dor. E aí a gente vê esse mundo como está hoje. Todo mundo reclama de tudo, porque é o marido, porque é a esposa. Parece repetitivo, né? Ah, porque é o irmão do fulano, porque o fulano não faz tal coisa e eu tenho que fazer e tal, e o irmão não cuida, e o filho não cuida. Nossa, é muito complexo, sabe? Mas por quê? Porque eu tenho essa mente aprisionada,
que eu quero mandar e tem que ser do meu jeito, porque eu quero ser Deus e eu não aceito as coisas que acontecem na minha vida. Eu simplesmente não aceito. Eu quero que seja diferente. Eu quero que as pessoas estiquem um tapete vermelho para eu passar, que todo mundo seja muito bom e querido comigo. É horrível isso que eu estou falando, né? Horrível o que eu quero dizer, porque chacoalha com a gente, mas é assim que a gente é e eu me incluo nisso também. Então é hora de quê? É hora de estar consciente, de entender que precisa haver modificações, precisa haver mudanças na nossa vida. Do contrário, nós todos estaremos fadados a sofrer por várias existências. E não se iludam que a gente, morreu, descansou. Não descansou. Não vai descansar. Não tem descanso. O sofrimento continua. É uma ilusão que a gente aprende desde criança, que a Igreja Católica nada contra, né? Pelo contrário, que prega por desconhecimento, que as pessoas dizem, descansou. Foi para o lado de Jesus. Não foi. Eu nem vou perguntar se alguém quer falar alguma coisa depois dessa. O Jorge quer falar. Jorge? Jorge deve... Oi? Estou dizendo, depois dessa minha bombardeada aí, eu nem vou perguntar se alguém quer falar alguma coisa. Oi, Cris, tudo bem? Tudo bem. O que aconteceu? Não, tá tudo certo. Eu estou dizendo que eu peguei meio pesado ali, mas é verdade, né? Não tem como se escapar. Então, ele diz assim... Falou a verdade. É importante o problema da correção de trajetória do próprio destino, importante para a nossa evolução e redenção. Tal correção não é fácil. Segundo o próprio tipo de destino, as forças que constituem a personalidade atraem as forças afins, com as quais estabelecem uma ligação, formando em torno do indivíduo uma atmosfera semelhante a ele, que ele respira e que se nutre, confirmando as suas qualidades, boas ou más. Olha só que é importante esse trecho, gente. Ele diz o quê? Que através da minha personalidade, que é um feixe de forças em movimento, que a gente já sabe, é o meu jeito de ser, eu faço o quê? Eu atraio forças afins. Então, se eu sou irritadinha, eu vou chamar o irritadinho para o meu lado. Se eu for raivosa, eu vou encontrar alguém raivoso na minha frente. E assim a vida vai. Por quê? Porque Deus coloca um instrumento dizendo, Cristiane, acorda aí, estás com muita raiva, estás muito intolerante. Esse é o papel dos outros na vida da gente. Acorda, meu filho, acorda que eu preciso que tu seja feliz. Então sai dessa, sabe? E aí a gente fica bravo com quem está do lado. E aí ele diz, com quais estabelecemos uma ligação. E aí, gente, não é só os encarnados, tá? Além de a gente ter essa ligação com o mundo material, ou seja, com os amigos, com os colegas de trabalho, com a família, existe todo um campo espiritual que a gente acaba atraindo os semelhantes também. Então, se eu me irrito, quando eu me irrito, eu imediatamente, através do meu pensamento, eu trago para perto de mim muitos espíritos do mesmo estilo, ou seja, que tem tipo de personalidade semelhante à minha. E aí ele diz, formando em torno do indivíduo uma atmosfera semelhante a ele, que ele respira e que se nutre, confirmando as suas qualidades, boas ou más. Então, tá tudo com a gente, ou seja, eu posso escolher o tempo inteiro se eu vou respirar bons ares ou não. Porque é através das minhas atitudes que eu vou criar essa nuvem, vamos dizer assim, né? Essa atmosfera ao meu redor, e eu vou viver daquilo ali. Eu vou respirar aquilo ali, eu vou me nutrir daquilo ali. Então, olha aí a importância dos meus pensamentos. E voltando a dizer, não são os pensamentos só em relação às outras pessoas.
de julgamento, de maledicência, de má vontade, são em relação a mim também. Como que eu me trato? Ah, eu sou uma burra, eu sou uma, sabe? Não faço nada direito. Como que eu me trato? E aí eu vivo nessa atmosfera e depois a gente não quer ficar doente, né? Porque isso tudo vai transformando, o campo se forma e eu vou me, vamos dizer assim, adoecendo, ou seja, eu vou me deixando doente. Através dos meus centros de força que se nutrem dessa mesma energia, eu vou deixando os meus órgãos doentes. Aí, por isso que a gente vê tantos problemas de pressão alta, nossa, muitas coisas, né? Insônia, quando a coisa não se manifesta já fisicamente, mas psiquicamente, as pessoas não estão dormindo mais direito, são inseguras, são ansiosas, e por aí vai, né? Dá para fazer uma lista gigante. E aí ele diz, isso reforça os impulsos que deram origem ao lançamento da trajetória. Então, como o Jorge falou ali, eu reforço um impulso, ou seja, eu aumento essa massa. Eu penso de uma forma tão igual, que é como se eu criasse um congelamento, né? Eu faço uma massa realmente e é muito difícil se desvencilhar disso, porque eu deixo isso muito, muito denso, muito pesado, vamos dizer assim. E tende ainda mais a mantê-la ao longo... Oi? Oi, Cris. Só para dar um adendo aí para você, nessa última fala tua, a gente cria uma barreira vibratória. Barreira, né? Vibratória, essa então, fugiu a frase. Né? Porque você está dentro de um círculo que está numa velocidade muito grande e esse círculo não deixa que uma informação nova penetre. Né? Sim. E como esse círculo e essa vibração está se nutrindo também de todos os pensamentos afins, isso fica uma barreira vibratória muito grande. Por isso que ele diz ali que a dificuldade depois para sair disso é muito grande. Sim. Então, por isso que a Adriana falou lá do agora, né? De estar consciente, de estar presente. E é uma estrutura que você precisa sair do mecânico para o racional. Então, se você precisa sair do mecânico para o racional, do instintivo para a razão, você precisa começar a estabelecer um relacionamento inteligente através de todos os seus pensamentos, de saber realmente a qualidade dele. Aí você diminui essa barreira vibratória e permite que informações novas entrem. Né? Por exemplo, nós estamos falando aqui de um monte de informação nova que você está dando. Mas pode ser que daqui a meia hora ninguém nem lembre do que você falou. Sim. Não é? Por causa dessa barreira. Se você não criar, não estabelecer um comportamento que você saia do instintivo, que você saia do irracional e venha para o racional, e o racional quer dizer um poder de análise, de compreensão e de aceitação de tudo que está sendo falado, para que a informação consiga ter um encaixe lá no teu coração, que é o importante. Sim. Era isso, Cris. Obrigado. Não, e ainda, além de tudo, a gente tem uma mente mecânica, e a nossa mente mecânica, ela é simbólica. Tanto que... E aí tem o tal dos cinturões de imagem, né, que o professor Maurício fala. Então, além de a gente ter essa barreira vibratória, existe esse cinturão de imagens que a gente tem, que são coisas que a gente vivenciou e que a gente fica preso naquilo ali, como realmente se a gente estivesse preso, é a palavra que me vem, preso nesse movimento que a gente não consegue sair. E aí, com a repetição da mesma forma de pensar, de agir, de sentir, eu só consigo fazer com que essa prisão fique mais densa, vamos dizer assim, né? Com mais dificuldade de se libertar disso tudo. Mas é possível, tá, gente? Não é um trabalho de um mês ou dois, porque vocês provavelmente veem a gente falando assim e deve trazer uma certa angústia. É um trabalho de anos aí, vamos ter muita coisa pela frente, não vamos fazer nem a metade nessa encarnação, mas isso que a gente está plantando aqui é uma boa semente. E isso é importante, que vocês tenham compaixão com vocês, que a gente se ame, sabe? E entenda que está tudo bem. Porque às vezes a gente começa a falar de uma forma mais firme e a gente começa a se, poxa, mas então eu não consegui aprender nada, eu não consegui mudar, eu fiquei com raiva de novo.
Não, tá tudo ok. É assim mesmo, a gente vai construindo esse novo tipo de pensamento, essa nova forma mental aos poucos. E é o dia a dia que vai mostrar para a gente, através das experiências que a gente tem, se a gente conseguir desenvolver o hábito de estar realmente presente, de ver esse pensamento chegar, de quando chegar à noite, na hora da reflexão, da oração, pensar como que foi meu dia, onde que eu podia ter me melhorado, o que eu poderia ter feito de uma forma diferente, começar realmente a dar importância para o pensamento e não agir diariamente de forma inconsequente e tá tudo bem. Ah, passou e tudo bem. Até tá tudo bem, mas é que eu preciso aprender com o meu erro. E todo mundo erra. Só que aprender com o erro é para os inteligentes, e somos inteligentes, todos nós. Deus nos dotou com a capacidade da inteligência. E com essa vontade que a gente não utiliza, né? Porque a gente tem essa preguiça mental de fazer diferente, de pensar diferente. Coloquei essa ilustração, né, para a gente estar falando da atração. A vida da gente é como um imã gigante. Então, a gente vai atrair realmente as pessoas, as situações que a gente precisa, ou que a gente vibra. Normalmente, a gente vibra de uma forma e atrai ali, ó. Então, só para ilustrar. Daí eu trouxe uma formiguinha com um tronco bem grande. E ele diz: a correção requererá um esforço proporcional a fim de empurrá-la noutro sentido. Esforço que somente o indivíduo que vive tal destino pode fazer. Porque o projétil lançado é ele, e as forças que o movem são qualidades pessoais. É um trecho curto, mas muito significativo, quando ele diz assim: porque o projétil lançado é ele, então nós somos o projétil. É nós que estamos em lançamento. É a nossa vida, a nossa existência. Então, quem nos move, que forças são essas que nos movem? São as nossas qualidades pessoais. Então, quando a gente diz assim, ai, mas poxa, ele me irritou muito. Gente, é entre ele e Deus. Quando eu faço a minha parte, é entre eu e Deus. Quando eu faço a minha parte, eu estou realinhando o meu lançamento, eu estou realinhando a minha personalidade, ou seja, o meu projétil. Eu sou esse projétil em lançamento. Então, quando eu cuido de mim, quando eu cuido das minhas qualidades pessoais, é como se eu estivesse acertando a minha trajetória. É como não? Eu estou acertando minha trajetória a partir do momento que eu cuido de mim. E o que é cuidar de mim? É tudo isso que a gente vem falando até agora. Né? Então, o esforço que somente o indivíduo que vive tal destino pode fazer. Então, não coloque o destino de vocês na mão de ninguém, porque ninguém é responsável pelo destino de cada um de nós. Por mais sofrimento, por mais dor, por mais alegria que a gente tenha, nós somos os responsáveis por isso. Não existe mais ninguém. É importante entender, porque é minha mãe, porque é o meu pai. Ok, cada um deu o seu melhor naquele momento da sua vida. Mas eu não posso usar bengalas, entende? Eu não posso usar bengalas para dizer que a minha vida é assim ou assado por culpa do marido que não deu certo, de uma esposa que não deu certo, de uma mãe que foi embora, entende? É preciso que a gente compreenda de verdade que não está na mão dos outros. A gente precisa ser a formiguinha ali, ó, erguendo a nossa personalidade, olhando para a gente como causa primeira de tudo. E sabendo que a gente é filho de Deus e merecedor de toda a felicidade. E que ela é possível. E que só depende da gente.
Eis então que se pode estudar uma técnica para praticar uma terapia dos destinos errados, pela correção das trajetórias mal orientadas que levam a espatifar-se contra a resistência da lei, que não se deixa violar, como na sua inconsciência o indivíduo quereria. O que ele diz ali? Que cada vez que a gente resistir à lei, ou seja, a lei de Deus, a gente vai espatifar-se contra a resistência, ou seja, contra o muro da lei. Então, não existe saída. Eu posso protelar minha dor sendo resistente. Ou seja, a partir isso tudo que a gente está falando, eu acredito que não, porque se vocês continuam aqui é porque isso está fazendo sentido para a vida de cada um de nós, né? Mas quantas vezes a gente vê assim, eu não concordo. Não existe concordar ou não concordar. É um fato, é a lei de Deus. É como a lei da gravidade. Não tem como a gente lutar contra. Então, a cada momento da minha vida que eu resisto, ou seja, eu me coloco contra essa corrente, contra essa lei, eu vou me espatifar, eu vou sofrer, não tem por onde, não tem outro caminho. E aí a figura diz, né? Creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação da nossa vida física. Então, eis aqui, né, uma comparação fantástica, que o Evangelho é vida. Sem o Evangelho não existe evolução, não existe progresso, ou seja, evolução existe porque Deus ama a gente, então, de um jeito ou de outro, a gente vai chegar lá. Mas o Evangelho, gente, é o nosso sol. E ele não é uma utopia, ele é uma verdade. E ele é possível de ser vivido. Desde que a gente deixe o orgulho de lado e entenda que cada um faz para si. Enquanto uma trajetória é anti-lei, e quando uma trajetória é anti-lei, só há uma solução: o choque contra a lei, isto é, o esfacelar-se contra as suas invencíveis resistências e ficar massacrados. E depois sofrer, pensar e aprender através da experiência. Uma dura lição. Ter esse conhecimento é um negócio tão fantástico. Quando a gente estava no grupo de jovens, a gente sempre falava, né, que olha que bacana aquela meninada tá aprendendo isso, vendo isso ali tão jovem, com 17, 18, 20 e poucos anos. Porque tu imagina tu saber que existe uma lei lá na juventude. Porque eu lá, quando soube, já estava com os meus 40. Né? E mesmo assim faz muita diferença na minha vida e é tudo. Eu acho que é o conhecimento mais importante que eu tive na minha vida é esse. É esse que a gente está tentando passar um pouco e aprendendo junto aqui com vocês agora. Porque apesar de já conhecer, já ter lido, mas sempre que a gente revê, tem um significado ainda mais importante, ainda maior. Então pense nisso, a cada momento de raiva, de crítica, de descontentamento, de insatisfação. Pensem que cada movimento ele é sincronicamente calculado por Deus para que a gente aprenda alguma coisa. Então, antes de se magoar, de se incomodar, faça essa pergunta: o que Deus quer de mim nesse momento? O que eu posso fazer para ser feliz? Porque Deus só quer que eu seja feliz. E o que a vida quer me ensinar? Para que essa lição não seja tão dura, né? Para que eu não precise sofrer mais. Então, não se coloque contra a lei. Não seja um anti-lei. E ele diz, a lei lhe responde com a linguagem com a qual se lhe fala, pagando a cada um segundo o seu mérito, restituindo segundo se lhe dá. Ou seja, eu dou e eu recebo. Então, quanto mais eu dou, mais eu recebo. Quanto mais eu dou o bem, mais eu recebo o bem. E vice-versa. Então, o universo me dá mais do mesmo. Então, enquanto eu tiver as mesmas práticas, os mesmos pensamentos, eu vou receber o quê?
o mesmo. A partir do momento que eu mudo a minha conduta, que eu saio desse congelamento mental, que eu tento sair dessa prisão, que eu tenho outro tipo de emanação, vamos dizer assim, eu vou receber outro tipo de coisa. Com certeza, gente, é matemático. Então, pare de dar o que vocês dão sempre, comece a doar coisas novas para o mundo, através dos pensamentos, né? Tratem-se diferentes, com mais amor, com mais carinho. Vocês vão ver a vida ao redor de vocês ter um outro sentido. E é muito comum o relato das pessoas assim: ah, interessante, o meu marido está tão diferente. E aí a gente, durante as conversas, assim, não são as pessoas que mudam. A gente muda, e quando a gente muda a vibração, que a gente muda o pensamento, as pessoas ao redor da gente sofrem mudanças também, porque elas começam a sentir de outra forma tudo. Então, a gente conseguir essa transformação, ela é fantástica. Pena que a Helena não está aí hoje, que senão ela está com a Covid, não está muito bem. Quer dizer, está bem, né? Mas não para participar da aula. Com certeza ela daria o depoimento dela que o marido dela dia chegou para ela assim: nossa, tu é outra Helena, né? E uma Helena muito melhor. E foi através da mudança dela que ela conseguiu que toda a família ficasse mais estruturada. Então, gente, aquele foi o capítulo 5 da técnica funcional da lei de Deus. E agora nós vamos entrar no capítulo 6, que são as 3 fases do ciclo da redenção. Que aí ele vai começar a falar um pouco mais sobre essa questão da redenção, né? E o que é a redenção? A redenção é o ato e efeito de redimir, ou remir, que significa libertação, reabilitação, reparo, salvação. É o ato de adquirir de novo, de resgatar. Ou seja, Deus quer a nossa redenção, a nossa salvação. É só isso que Ele quer. Ele quer que a gente retorne para o sistema, ou seja, para a felicidade. Vimos no capítulo precedente que a personalidade, conjunto de qualidades que define a individualidade de uma pessoa. Por que eu fiz questão de frisar o que é a personalidade e colocar em vermelho, inclusive? Porque é preciso, gente, que a gente estude um pouco sobre a nossa personalidade. E por mais que a gente acredite que se conhece, eu vou dar uma notícia triste para vocês: a gente não se conhece. Não se conhece mesmo, né? E seria interessante que vocês pudessem fazer anotações sobre a personalidade de cada um. Desde que isso seja feito de uma forma amorosa, sem críticas, com carinho, com acolhimento, para que realmente a gente consiga começar a saber quem a gente é. E como as meninas falaram na aula passada, que isso não seja uma coisa estática, né? Nós não temos uma personalidade estática. Ela é uma força em movimento. Então, hoje, eu sou a Cristiane assim, com os meus defeitos, com as minhas qualidades, e todos vocês são também. Mas é preciso que a gente se conheça para que a gente trace alguns objetivos. A gente não precisa chegar a algum lugar. Eu preciso ser assim. Não, que daí a gente já está afadado ao erro também. Mas para que a gente se conheça um pouco melhor, só isso, de uma forma leve e tranquila. E aí ele diz, é constituída por um feixe de forças, ou seja, um conjunto de forças em movimento, e que o destino é a trajetória desse movimento. Pode-se, assim, estabelecer uma técnica diretiva da evolução do espírito, orientando de forma inteligente esse movimento na direção do sistema, isto é, Deus, meta de todo o caminho. Ou seja, a gente já sabe o que significa o sistema, a Maria explicou na aula que ela deu, né, que significa Deus. E nós vivemos aonde? Nós vivemos no antissistema, né, afastados de Deus, porque tivemos uma queda.
éramos perfeitos, sofremos a queda e vivemos num mundo emborcado, às avessas, vamos dizer assim. E o que isso significa? Que nós não estamos protegidos ou que Deus não cuida da gente? Não. Foi o exemplo que eu já dei numa das aulas, que é como uma mãe que gesta uma criança. Então, Deus nos envolve o tempo inteiro com todo o seu amor, querendo que a gente saia daqui, sim, que a gente se transforme, que a gente volte para junto dele, que a gente seja feliz. Mas nós, com a nossa personalidade, com esse feixe de forças, nos mantemos aqui, no mundo de expiação e provas. E enquanto a gente se manter dessa forma, a gente vai evoluir muito lentamente nesse caminho de retorno. E está na mão de cada um. Então, vivemos no antissistema, emborcados, envolvidos por um sistema maior, como se a gente vivesse dentro de uma bolha. Então, está tudo muito próximo da gente, só que a gente não consegue alcançar. A gente não consegue vibrar de uma forma positiva o suficiente para sair desse movimento destrutivo que a gente vive. Gente, eu estou falando já há um tempão aqui. Alguém quer falar alguma coisa? A gente jogou muita informação. É preciso que seja entendido para que realmente seja aproveitado, né? Para que chegue lá na frente e não sobre dúvidas, assim, de como funciona, de como que funciona essas trajetórias, esses lançamentos, o que é a personalidade, que a gente vai falar um pouco mais futuramente. Mas é importante que se alguém tiver alguma dúvida, que pode se colocar, que é bem importante. Continuemos então. O tipo de trajetória ou destino é estabelecido pelos impulsos que o indivíduo, com seu livre-arbítrio, tem o poder de lançar no campo fechado da própria personalidade, que assim estabelece o tipo de órbita que ela deve percorrer. Tal personalidade é, por sua vez, o resultado do seu passado, de que se ressente com todos os efeitos que constituem a sua natureza e dos quais depende a direção do seu movimento. Então, gente, ele diz, o tipo de trajetória ou destino é estabelecido pelos impulsos que o indivíduo, com seu livre-arbítrio, tem o poder de lançar no campo fechado da personalidade. Então, eu tenho um campo fechado da minha personalidade. Ok? Ali eu tenho algumas possibilidades, porque em determinados pontos da minha vida existe o determinismo. Isso precisa ficar entendido. Eu vou tentar dar um exemplo, de repente o Jorge consegue também dar um exemplo para que fique claro. Eu tenho vários campos da minha vida. A questão, vamos pegar a questão financeira, que todo mundo, né, tem, todo mundo tem uma vida financeira e uma vida familiar, vamos dizer assim, uma vida amorosa. Então, eu tenho problemas no campo financeiro, um exemplo, né, e não tenho problemas no campo afetivo. Ou vice-versa. Eu tenho problemas no campo afetivo e não tenho problema no campo financeiro. E aí, como é que eu entendo essa questão das trajetórias? Lá no passado, nessa encarnação ou ainda, ou numa outra, numa precedente, eu fui uma espertinha, né? Fui uma espertinha, passei a perna lá em meia dúzia, fui, né, roubei, fiz algumas falcatruas e tal. Aí eu reencarno. Então, o que acontece? Quando eu reencarno, eu venho com um ângulo já determinado para a questão financeira. Ou, sei lá, eu fui rica, daí era muito, muito boba, ostentava. Aí cada um cria o exemplo aí na sua mente, né? Então, o que acontece? Eu venho com uma parte desse campo da parte financeira determinado. A Cristiane ali, ela vai ter ali para viver, tá? Mais que isso não vai dar.
Por quê? Porque eu abusei lá atrás. Então, eu abusei, eu venho com o campo fechado até um determinado ponto, para que eu não me afunde mais, porque assim, ó, a lei é perfeita. Então, eu não vou vir com um ângulo desse tamanho, um ângulo lá de 180 graus, porque eu vou fazer mais besteira e vou me endividar mais ainda com a lei, entende? Então, a vida me dá um campo. Aí eu vim, daí eu cresci, saí da adolescência, vim para a idade adulta, comecei a trabalhar, aquela coisa. E aí eu comecei a ficar espertinha de novo, porque eu já tenho isso no meu, né, no meu subconsciente. Comecei a querer dar um golpe aqui, um golpe ali. O que vocês acham que vai acontecer? É aí que vem o lançamento da trajetória, né? Porque assim, ó, a vida me deu uma nova oportunidade. E eu estou fazendo o que com essa oportunidade? Eu estou fazendo igual ou não? Daí não, a Cristiane ficou certinha, tá caminhando direitinho, não tá passando a perna em ninguém, tá trabalhando sério, tá recebendo salário, tá trabalhando. Entende a diferença? Eu lanço outras trajetórias. Isso eu tô falando da parte mais material para vocês entenderem, tá, gente? Mas isso tudo é muito mais importante psiquicamente falando, né? De como que eu penso. Então, qual é a minha intenção? Porque às vezes assim, ó, eu não estou cometendo nenhuma falcatrua, mas eu estou com vontade. Eu estou pensando, eu estou usando de astúcia. Então, a minha força não é, ela é lançada, mas ela não é lançada de uma forma tão intensa, porque eu não chego a praticar o ato. Precisa que a gente entenda essas nuances, vamos dizer assim, né? Mas então, eu estou lançando uma trajetória. E aí, eu venho, aí tá, eu desencarno, vivi uma vida bonitinha ali, com o meu saláriozinho e tal, não dava para esbanjar muito, mas estava conseguindo viver. Eu desencarno, o que o meu ângulo, como que esse ângulo funciona? Ele abre um pouco, porque eu soube utilizar os recursos que a vida me deu. Agora, se eu reclamar, tem pouco dinheiro, então vou passar as pernas no fulano, vou fazer isso, vou fazer aquilo, o que a vida vai me fazer? Vai fechar o meu ângulo mais ainda. Numa outra encarnação, daí eu venho paupérrima, e aí eu vou reclamar. Entende? E aí, vamos dar um exemplo do campo amoroso. O doutor Maurício fala muito engraçado disso, e eu acho esse exemplo ótimo. Aí ele diz assim, a mulher lá numa vida abusou. Namorava um, namorava outro, e fazia horrores, né? Aí na vida, numa próxima encarnação, ela vem com um ângulo no campo amoroso fechado. Ela não dá sorte, ela só encontrou um sapinho. Daí ele diz assim, fica com o sapinho, porque é o que a vida está te dando, o teu ângulo está fechado no campo amoroso. Entende, gente? Deu para entender como que funciona? E aí eu lanço trajetórias o tempo inteiro, por quê? Porque ou eu me revolto com a situação que eu estou vivenciando, ou eu aceito e digo, não, ótimo, eu tenho isso aqui, eu vou fazer o melhor que eu posso com isso. E aí vou dizer para vocês mais uma vez, não é uma questão de acomodação, é uma questão de resignação e compreensão. Eu compreendo que a vida me dá essas possibilidades e eu vou trabalhar, eu vou dar o meu melhor dentro daquilo ali. E aí sim, eu vou estar lançando trajetórias positivas. Eu vou estar tendo atitudes, pensamentos e tendo ações que vão facilitar que a minha próxima existência, ou que nessa ainda, eu tenha menos dor, que eu seja melhor sucedida, seja em qual campo for. Quantas pessoas que a gente diz assim, né? Nossa, ganhou na Mega, ganha no bingo, sabe? Aquela gente que é dinheiro fácil, com certeza não tem apego, tanto apego, né? E aí mais para frente a gente vai falar um pouco sobre cada momento da vida, né? E cada situação que cada um se encontra. Ficou claro, mais ou menos? Ai, todo mundo muda assim, ai, dá uma aflição. Sim. Eu aqui pensando os campos, os abusos e as privações. Sim.
É porque cada abuso vai gerar uma privação, né? Isso é fato. Então, é bem isso. Ô, Cris, Oi, e aí Jorge. Agora cada um foi... agora eu tô entendendo por que eu não ganhei na Trimania. Ah! É a Cris? Aham, Ô, querida. Oi. Fala, Jorge. Não, cada um pode fazer já, como você pediu para todo mundo fazer Ah, sim. um estudo da personalidade, aquilo que você mais quer e não está conseguindo foi aquilo que você abusou no passado. Sim. Então, aquilo que você se esforça muito para conseguir e não consegue foi aquilo que se abusou no passado. E não vamos esquecer as questões do arrastamento, né? Sim. Que aquilo que você abusou no passado, hoje se é privado, vai vir como prova para você através do arrastamento. Você vai nascer num meio onde isso é propício para você. Sim. Então, se você era muito rico e você abusou, você vai nascer numa favela onde você tem os arrastamentos, tem as drogas, tem os ladrões, e todo mundo vai querer te arrastar e aquela vontade de ganhar dinheiro, Sim. porque você vai ter uma lembrança a nível de subconsciente da sua vida farta. Isso chama-se o arrastamento, né? A mesma coisa na área afetiva, né? Se você abusou muito, então você vai ser privado e ao mesmo tempo você vai estar do teu lado cheio daquilo que você mais quer. Só que você não consegue. E aí você olha para o outro e fala, pô, aquele cara consegue com tanta facilidade, eu me esforço e não consigo. E não tem jeito. Então, cada um, a partir daí, pode fazer uma estrutura da sua personalidade. E saber aquilo que você está privado é o que você abusou. Aquilo que você está abusando hoje é o que vai fazer falta para você na próxima. Então, é bom que todo mundo corra para o equilíbrio, né? O equilíbrio é que é a solução. É isso, Cris. Cuidado com suas carências, gente. Cuidado com suas carências. O equilíbrio é tudo, né? E para a gente estar equilibrado, por isso que a gente está falando tanto da personalidade, de quem sou eu, que tipo de pensamentos eu tenho, dos desejos. Quais são os meus desejos? Vocês já pararam para pensar? E onde que esses desejos querem me levar? Ah, eu tenho muita vontade de tal coisa. Sei lá, cada um com as suas, né? Tá, e o que que isso significa? Né? Isso é anti-lei ou é favorável, ou é a lei? Eu estou convergente com o evangelho ou não estou? Ou estou divergente? Isso é fundamental, porque a gente é muito iludido com as questões materiais, né? Então, normalmente a gente quer muitas coisas. Ah, eu quero viajar, eu quero curtir, quero isso, quero aquilo. Tá, mas para quê? Né? Onde que isso vai me levar? Qual é o objetivo disso? Será que isso não vai me afundar mais? Será que isso não vai me provocar uma queda espiritual? Entende? Isso é momentâneo? Porque às vezes a gente quer prazeres momentâneos, assim. Que se vire todo mundo, eu quero é viajar. Né? E a vida não quer isso da gente, Deus não quer isso da gente, né? A gente quer ser salvo. E normalmente a gente tem atitudes que levam a gente contra esse muro da lei. Por isso que a gente sofre. Porque a gente não quer perder o tempo da gente. Ah, não, ele que se vire, outra pessoa cuida, deixa para lá. Eu quero aproveitar. Me incluo nisso, tá, gente? Então, normalmente a gente não quer se dedicar ao que é necessário. E o estudo é um dos fatores, assim, que a gente, que são importantíssimos para a vida da gente e que muitas vezes, não, vou ver uma série. Ah, muito chato isso. Dá sono. É verdade. É triste, mas é verdade. E às vezes a gente precisa falar, às vezes não, é preciso falar as verdades, né? E eu aqui tô treinando também sair dessa imagem da Cristiane boazinha,
que me persegue há um tempo e que eu não quero mais ela para mim. Porque eu tenho muitos defeitos, como todo mundo. Nossa, muitos mesmo. E tá tudo bem. Mas é preciso que a gente perceba o que a gente quer da vida. Que se isso me leva para um caminho de vida ou se me leva para um caminho de morte. No entendimento de que vida é Deus e morte não. É muito bom que todos façam a minha vontade. Mas isso é benéfico? Ou eu estou exercitando a minha arrogância e o meu controle? As mães de família, principalmente. Quero que meu filho faça o que eu gostaria. E aí, o que ele quer fazer? Como que fica? Vamos para o próximo, gente. Eis que o nosso eu não é uma entidade estática, mas um feixe de forças, cada uma com suas características próprias, bem definidas. Feixe que, avançando, retrocedendo, se desloca ao longo do caminho da evolução. Esse primeiro parágrafo, ele diz, né? Não é uma entidade estática, mas um feixe de forças. Então, nós somos um feixe de forças em movimento, ou seja, a nossa personalidade. E cada um tem as suas características bem definidas. Por isso, o convite a cada um de fazer um estudo da sua personalidade. Né? E ele diz, retrocedendo e avançando. Esse retrocedendo e avançando, a gente pode aqui dar, a princípio que me veio duas significações, assim. Primeiro, a gente avança e retrocede nas encarnações, aquilo que o Jorge falou ali, eu posso vir, hoje eu estou aqui, bonitinha, sentada, tenho um computador, estou aqui falando, amanhã eu posso vir numa família onde eu preciso encarar de frente o meu problema do alcoolismo. Isso é muito sério, porque a gente tem tipos de encarnação, né, preparatórias, de provas e tal. Então, eu posso estar numa reencarnação preparatória para que eu venha enfrentar um problema maior, que faz parte da minha personalidade. Porque Deus é tão maravilhoso que Ele não traz para a gente tudo de supetão, vamos dizer assim, ó, te vira aí nessa encarnação, tu vai trabalhar tudo que tu tem de ruim. Nossa, acho que eu não passaria dos 5, 6 anos de idade. Então, a gente vai ter um traço que vai preponderar da personalidade da gente, que a gente vai trabalhar. Então, por isso que eu falo, né? A gente não deve julgar, nem apontar nada e ninguém, porque a gente não sabe o que nos espera e o que a gente já passou. Então, eu posso vir numa próxima encarnação, num núcleo familiar que use um álcool, que o meu pai seja alcoólatra, que eu tenha irmãos alcoólatras e eu precise enfrentar o meu problema de alcoolismo num meio que me favorece, onde todas as forças são contrárias ao crescimento. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem uma ajuda muito grande de Deus, da espiritualidade, dos mentores, dos anjos de guarda o tempo inteiro. Porque uma prova dessa, ela é, a partir do momento que a gente conquista essa liberdade, ou seja, eu consigo passar por esse núcleo ilesa, no sentido de que eu não entre nesse vício, pronto. Daí é uma reencarnação de prova e de encaixe, vamos dizer assim. E eu estou livre daquilo ali. Olha que fantástico, né? Estou dando um exemplo bem forte de um alcoolismo, mas isso pode estar ligado a cada um de nós aqui, de carência, já te deixo falar, Jorge, de carência, de desamor, sei lá, N situações que cada um de nós pode estar passando agora e que nem percebe, e que está se deixando arrastar, como o Jorge falou, nesse arrastamento que a vida faz, e leva a gente pro muro. Pode falar, Jorge.
não liguei o microfone, eu só queria chamar a atenção do pessoal para a questão do perdão nesse contexto. Porque se nós temos uma encarnação que ela é contração e expansão, ou seja, que ela retrocede e avança, você pode ter um espírito que, numa contração, ele tenha problema não só de alcoolismo, qualquer outro tipo de problema, ele seja um desses filhos na família que seja problemático, né? E que todo mundo julga, e que todo mundo apedreja, e que todo mundo pede para expulsar de casa, né? Mas ninguém sabe quem é realmente aquele ser. Porque se ele tiver naquele momento dele foi de contração, ele adiantou muito e depois retrocedeu, porque ele precisa daquela experiência. E todo mundo fica aniquilando. Por isso que o perdão ele é importante nisso. Naquele estudo que nós fizemos do Ícaro Redimido, nós vimos que uma monja, né, que era um ser muito sábio, numa encarnação, no outro ela veio como prostituta. E todo mundo, quem não conhece, ficava julgando ela. Então, assim, ninguém conhece, na verdade, quem é quem, e não sabemos do potencial espiritual de nenhum de nós. Nem dos nossos filhos, nem de marido, mulher e amigos. Você não sabe quem é que está do teu lado, na verdade. Você está vendo uma das possibilidades no universo que ele é infinito. Então, eu tenho infinitas possibilidades para pensar daquela pessoa, mas eu escolho julgar ela pelo aquele momento que ela está passando. E isso é extremamente errado. Porque para mim julgar, eu precisaria ter todo o contexto, eu precisaria ter tanto o processo da contração como ela em expansão. De repente, ela em expansão é um ser iluminado, e eu não estou sabendo. Então, é necessário, na família principalmente, os estados de perdão, de relevar as situações de todos os participantes de uma família, porque não estão ali por acaso, e não tem ninguém ali que seja um demônio total, nem que seja um santo também. Então, mas todos estão passando por situações, como você disse muito bem, que nessa jornada é necessário passar, mas que na verdade não diz nada dele, diz um trecho de algo que é infinito, que tem infinitas possibilidades. Então não adianta a gente pegar um trechinho desse e ficar apedrejando a pessoa, nem achando que ela é o pior ser do mundo, porque na verdade não é. E ela tem, como nós, todas as potências que Deus deu para mim, deu para todos nós. Então, é um contexto bem interessante, que todo mundo deveria avaliar os seus próprios julgamentos sobre as pessoas que têm comportamento que a gente acha que não são adequados. Mas que, na verdade, há uma necessidade reencarnatória da pessoa passar por situações daquela, ou porque ele fez outras pessoas passarem, e, na verdade, também ele está servindo de instrumento ali para que todo mundo se exponha e veja em si os julgamentos, né? Então, o caminho é sempre o do Evangelho, é de perdoar e ter misericórdia com todo mundo. Aí estaríamos no caminho certo. É isso, Cris. Que Beleza. O pessoal acorde e comece a participar. Então, e aproveitando isso que tu falou, né? Quando a gente começa a fazer o exercício de observar tudo e todos de uma forma mais ampla, ou seja, vocês podem observar assim, as pessoas que estão do lado da gente, seja no trabalho, em casa, onde for, por trás de cada movimento existe um pensamento. Então, se aquela pessoa ela é muito arrogante, provavelmente ela é uma pessoa muito insegura. Ela tem medo. Por quê? Por que ela tem que Por que ela tem que lidar com as coisas daquela forma? E quando a gente começa a olhar para cada criatura, mas para isso a gente precisa fazer com a gente mesmo primeiro, porque eu só consigo dar para o outro aquilo que eu primeiro me dou, né? Então, ou seja, quando eu me olho com compaixão, eu olho para o outro com compaixão. Então, eu entendo, poxa, aquela criatura teve aquele tipo de comportamento. Por quê? Eu deixo de olhar a imagem, a aparência, deixo de
observar só o que ela falou, a raiva que ela colocou para fora. E eu consigo olhar através dela e ver o tamanho do sofrimento que está instalado ali naquela criatura. Isso, a princípio, né? E aí, quando eu abro esse leque, essa visão, que eu entendo que é uma criatura como eu, que vivenciou muitas experiências nessa encarnação e nas outras, e que eu não sei quem ela é de verdade, que é o que o Jorge acabou de dizer, quem é essa personalidade, o que já vivenciou, o que veio fazer nessa encarnação, o que vai precisar sofrer, o que vai precisar passar, eu mudo completamente meu olhar, porque aí eu olho com compaixão. Eu olho com o olhar de quem compreende que é só um momento daquela criatura, que ela não é daquele jeito, que ela é um filho de Deus igualzinho a mim, com todos os defeitos e também com todas as qualidades. E aí eu vou, com esse tipo de atitude, diariamente, eu vou transformando a minha existência. Porque eu paro de olhar para o outro com raiva, com maledicência, com julgamento, independente de quem ele seja ou o que ele esteja fazendo. Sabe, isso é tão importante que eu me lembro que quando eu comecei os estudos, teve uma notícia muito impactante na TV e estava trabalhando sobre alguém que estuprou alguém. Um homem estuprou uma moça, uma menina, não me lembro o que era. E isso a mídia faz muito e a gente faz muito, né? Então, todo mundo olha para o estuprado, é um exemplo forte, mas eu gosto dos exemplos fortes porque mexe com a mente da gente, fazem com que a gente pense. Aí todo mundo olha para a vítima, ai, coitadinha, inocente, tal, tal, e todo mundo quer matar o culpado. E se a gente consegue ter um olhar amplo para uma situação dessa, e se a gente conhece um pouco da lei, o que a gente entende? A vítima não é vítima porque não existe sorte, não existe azar e não existe acaso. Então, foi construído, através das próprias atitudes, uma situação de dor merecida, por pior que seja, né? E aí ali nós não vamos discutir os detalhes, né? Porque cada situação vai ter determinados componentes de forças que vão gerar aquilo ali, mas que nada, gente, nada que acontece é sem a permissão de Deus. E aí eu tenho a questão do culpado. Quem é o culpado? É um prisioneiro provavelmente do sexo, uma mente congelada que não consegue pensar de outra forma. A gente começa a ter um outro olhar sobre tudo e sobre todos, independente do que seja, qual situação que seja, boa ou ruim. E esse tipo de exercício é transformador. E a gente acaba o quê? Acaba começando a lançar novas trajetórias, porque a minha mente sai daquele aprisionamento, sai daquele congelamento, e eu consigo ter outros pensamentos, ou seja, novas situações vamos dizer assim, aparecem para mim, né? Eu consigo captar outras informações além do que todo mundo está vendo. Então, por isso que a gente é tão manipulado por essa mídia, por tudo isso, por tudo que falam para gente, que a gente ouve na internet, nas redes sociais, porque a gente não pensa. A gente simplesmente compra o que as pessoas vendem. Né? Então, é assim, aí todo mundo quer matar, todo mundo quer. Mas ninguém para pensar. Né? Ou é esquerda ou é direita, né? Ou tá certo ou tá errado. E a gente acaba não exercitando a nossa inteligência. A gente não tem opinião própria para quase nada. E aí ele continua. É o estudo dessa bagagem, que é a bagagem que ele quer dizer que é a personalidade, né? É o modo inteligente de manobrá-lo,
que haverá de formar o conteúdo de uma psicanálise. O que é uma psicanálise? A interpretação do conteúdo do inconsciente. Que nada mais é o que? O inconsciente é uma das partes da nossa personalidade, da parte mais densa, a parte mais profunda. E aí ele diz mais profunda e uma psicossíntese, que aí nós vamos falar disso, estamos quase no horário. O que é uma psicossíntese? Que oferece uma visão global do ser humano, como ele se apresenta no seu contexto histórico, social, genético. Porque quando ele fala social, genético, a gente não pode esquecer das forças maternas, das forças paternas, das forças do meio que a gente vive e das forças das vidas passadas, né? Que são as forças reencarnatórias. E como ele pode vir a ser a partir de uma tomada de consciência do potencial já presente nele e de sua escolha para o desenvolvimento e manifestação deste mesmo potencial, através de uma metodologia simples e profunda. A psicossíntese convida a uma aproximação consigo mesmo para melhor saber de si mesmo. Assim, o homem poderá viver com consciência e conhecimento e construir um melhor futuro para si mesmo. Essa parte da psicossíntese eu tirei de um outro texto, tá? Não é do Baldi, mas para que vocês leiam. Eu até vou colocar lá no grupo o que é uma psicossíntese, ou seja, quem sou eu? Como que eu, né? É um convite a essa aproximação comigo mesmo. E só assim eu vou poder viver com consciência e conhecimento. Porque eu não tenho como construir um futuro melhor através da minha personalidade, se eu sei que é a minha personalidade que determina tudo, então é insistente, essa minha fala é repetitiva mas, ou seja, eu preciso me conhecer para que então eu consiga lançar novas trajetórias, do contrário, eu não vou estar sabendo o que eu estou fazendo. Eu vou estar jogando dardo de venda, né? Estou com o olho fechado e estou lançando flecha. Não sei para que lado vai. Não me conheço, não sei das minhas potências, não sei do tamanho da minha vontade. Essa vontade, ela pode ser criativa, construtiva, ou ela pode ser depreciativa. Eu posso usar essa vontade tanto para o bem quanto para o mal. Eu posso usar essa vontade para criar um futuro maravilhoso para a minha vida, imaginar coisas boas, ter bons pensamentos, e eu posso usar a minha criatividade para construir tudo de ruim para mim. Pensar que eu não tenho possibilidade, que eu não consigo, que eu não posso, que a minha vida é ruim, que eu sou triste, que as coisas não vão melhorar. É isso, gente. Então, usem a sua vontade, conheçam-se, escrevam, peguem um caderninho, comecem a anotar os pensamentos que vocês têm. Começa a ler o porquê que eu tenho esse pensamento, de onde que vem, que sentimento que... Quando alguém me fala alguma coisa que eu sinto raiva, para e pensa, por que eu estou sentindo raiva? Me senti o quê? Me senti menosprezada, me senti diminuída? Anota. Só assim que a gente começa a saber pegar o fio do pensamento, sabe? E através disso a gente chega nas nossas emoções e consegue dar uma recalibrada nisso tudo e transformar. Mas isso tudo só vem através da compreensão. É isso, por hoje é isso. Tá, se vocês puderem, deixa eu só interromper aqui. Deixa eu ver. Cadê o Jorge? Cadê o pessoal? Gente, nossa última aula do ano. Nossa última aula do ano, né? A gente está pretendendo voltar em 5 de janeiro já. E foi muito bom estar com vocês. Desejo aí um Feliz Natal com muita luz, muitas bênçãos, com pensamentos novos e só coisas boas para todos. É isso aí, Jorge. Pode falar. Oi, vai me falar? Não sei, queres falar alguma coisa? Estamos encerrando. Não, eu faço as minhas tuas palavras, né? É uma alegria estar com todo mundo aqui todas as terças-feiras e tenham todos um Feliz Natal e um próximo